Soneide Lopes de Souza e, como membro da mantenedora do Centro Universitário de Paulínia, Unifacp, eu quero saudar a todos os participantes dessa Semana Jurídica e, em especial, o Dr. Guilherme Melo, que é o secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia, bem como o Dr. Dauro de Oliveira Machado, presidente da OAB de Paulínia. Nessa oportunidade, também como pró-reitora de graduação da Unifacp, eu quero aclamar e agradecer a todos que, com carinho, se dedicaram à organização deste evento. Também manifesto aqui a minha alegria em receber todos os participantes, na certeza de que farão reflexões importantes e proveitosas a respeito dos temas que serão aqui abordados. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Gabriel Dalla, sou mestre em Direito Público e Procurador da República. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite estendido nas pessoas do professor Guilherme Melo Graça, Roberto Dayer e Dauro Machado, para o fim de participar dessa importantíssima Semana Jurídica realizada pelo município de Paulínia, que tem como tema, como não poderia mesmo deixar de ser, a proposição de diálogos construtivos para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. É naturalmente o tema candente no momento, e esse tema tem repercussões jurídicas manifestas e transversais que tocam e interligam diversas áreas do direito. A minha pretensão aqui é propor questões acerca da Covid-19 e a tutela penal, seus limites e possibilidades. Eu já adianto que eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada. A minha maior pretensão aqui, na verdade, é de trazer questões problemáticas muito atuais de dogmática penal, as quais, penso eu, podem ser melhor evidenciadas e, eventualmente, melhor refletidas num plano de discussão de repercussões jurídicas na esfera penal decorrentes de uma crise sanitária. Parece-me que a crise sanitária ela oferece possibilidades de discussão, de rediscussão de questões dogmáticas que vêm sido postas e vêm sido discutidas em alguma medida já de há muito tempo, já de longo tempo. É importante ressaltar que no momento em que a gente discute essa questão, no momento em que eu gravo essa minha apresentação, nós estamos falando de mais de 127 mil mortos no Brasil em decorrência da Covid-19. São mais de 400 mil casos confirmados apenas no Brasil. No mundo, o número de mortes ele se aproxima dos 900 mil. Então, a gente consegue observar como a realidade brasileira ela é relevante proporcionalmente. O total de mortos no mundo corresponde a 897 mil. Mortos no Brasil, nós temos 127 mil em razão da Covid. Então, isso demonstra que, evidentemente, considerando a capacidade populacional, proporcionalmente à quantidade de população, o Brasil é um caso de estudo relevante a se demonstrar como as coisas aparentemente não devem ser feitas, porque poder público e sociedade não reagiram bem, não reagiram adequadamente e até o presente momento não reagiram efetivamente com o fim de evitar a propagação da Covid-19. Há uma abordagem quase que natural quando se trata de Covid, de crise sanitária e de direito penal. Não raro autores se preocupam em se debruçar sobre quais crimes específicos estariam em evidência num contexto de pandemia, quais as tipificações penais possíveis de serem aplicadas e serem discutidas. Isso tem sido cada vez mais comum. Crimes, inclusive, que não são do dia a dia da prática jurídica, são trazidos à tona justamente em razão da excepcionalidade dessa nossa realidade atual. Então, discute-se muito, por exemplo, o crime previsto no artigo 131 do Código Penal, 267 do Código Penal, 268, 330 e diversos outros. Eu fico aqui com 131, 267, 268 e 330, porque entendo que eles têm um nexo intrínseco que vai suportar
as discussões e eventuais conclusões que eu pretendo atingir no futuro. O 131 é o crime de perigo de contágio e moléstia grave. O 267 diz respeito ao crime de causação de epidemia. O 268, e aqui é o tipo penal que mais nos importa nesse contexto, chama a atenção para isso, que diz respeito à infração de medida sanitária preventiva, 268, e o 330, que é o crime de desobediência. Veja, eu não estou, por assim dizer, que as eventuais consequências penais no plano da pandemia se adstringem a esses tipos penais. Não. Estou apenas recortando tematicamente, porque eu entendo que esses tipos penais eles oferecem a possibilidade de rediscussão de algumas premissas dogmáticas e, na verdade, enfrentamento de algumas polêmicas na dogmática penal contemporânea. Num breve contexto, sem pretensão nenhuma de esgotar o tema igualmente, a que se presta o direito penal? Bom, desde a compreensão funcionalista de Klaus Roxin, admite-se que o direito penal, na verdade, que teleologicamente o direito penal se presta para o fim de proteger bens jurídicos. A única afeição constitucionalmente legítima do direito penal consistiria, portanto, na proteção e na tutela de bens jurídicos. Perfeito. Formalmente, o direito penal, ele nada mais é do que um conjunto de normas, regras e princípios que se destinam basicamente a atribuir uma consequência jurídica a um determinado conjunto de condutas, é dizer, o direito penal. É aquele ramo do direito público que está destinado a partir da evidenciação de determinada conduta, a atribuir uma consequência. A consequência característica do direito penal é justamente a pena privativa de liberdade. Perfeito? Mas veja, o direito penal, ele não é a primeira, não é a mais importante, está longe de ser a única instância de controle social. Longe disso. O direito penal ele é, na verdade, uma das instâncias de controle formal realizado sobre o comportamento do indivíduo. Isso é muito importante para que a gente compreenda que o nosso sistema ele é permeado de sistemas informais de controle de comportamento, que vão desde sanção difusa a diversos outros regramentos sociais e a sistemas formais. No plano desses sistemas formais, o direito penal ele se caracteriza por se constituir, como denomina a doutrina, o que se entende por soldado de reserva. O que significa isso? Significa basicamente assumir, como de fato é, que o direito penal é a forma institucionalizada, evidentemente, mais grave de intervenção do Estado sobre a autonomia, a liberdade e a dignidade do sujeito, do cidadão. Como se trata da forma mais intensiva de afetação desse grau de dignidade, naturalmente, o exercício, o manejo do direito penal, ele deve ser reservado para situações absolutamente excepcionais. Não por outra razão, são sempre lembrados pela doutrina e, na verdade, eles são extraídos da própria Constituição, os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, que significam, basicamente, que o direito penal deve cuidar dos bens jurídicos mais importantes, veja aí, então, que estamos numa perspectiva funcionalista de direito penal, o direito penal deve cuidar dos bens jurídicos mais importantes, quando eles sejam lesionados da forma mais grave, é dizer, quando as outras instâncias, inclusive formais, inclusive os outros ramos do direito, não provejam uma tutela suficiente, adequada àquele bem jurídico, é o caso, portanto, de valer-se do direito penal. Então, nós temos uma compreensão constitucional do direito penal como um direito penal, como perfectibilizador, na verdade, da última ratio, o último instrumento. O direito penal somente pode ser manejado em caso de falência, de insuficiência dos demais instrumentos formais e informais de controle. Perfeito? Há quem sustente, inclusive, essa doutrina é absolutamente minoritária, mas é uma doutrina relevante, vale a pena, é importante que se estude, que se debata, quem defenda, inclusive, a inconveniência da manutenção do direito penal no sistema formal de controle. Essa doutrina é conhecida e titulada por abolicionismo penal. Há diversas ramificações, são muitos os vieses, só que, de uma maneira geral, entende-se majoritariamente que não há ainda uma conformação societária no Brasil e no mundo que permita prescindir do direito penal como instância de controle. Então, dadas essas premissas, as quais estão voltadas basicamente a tornar claro e evidente que o direito penal é de intervenção excepcional, é de intervenção em última ratio, porque configura soldade de reserva e deve observar sempre os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Além disso,
uma premissa teórica importante para fundamentar nossas discussões aqui, diz respeito ao que se entende por garantismo penal. Tratarei mais desse tema logo mais à frente, mas é importante chamar a atenção que cada vez mais, frequentemente, a ideia de garantismo penal ela tem sido traduzida quase como um selo retórico. A depender da posição que se adote, no geral, são posições tidas como protetoras ou protetivas de garantias individuais do réu de determinado processo ou do investigado em inquérito policial, focado aí, então, em garantias individuais do sujeito. Essas posições jurisprudenciais, doutrinárias, elas são tidas por garantistas. E esse instrumento é adotado quase como um selo político de qualidade da posição, na medida em que entende-se, pelo menos de uma maneira não cientificamente aferida, que quem não é garantista é uma espécie de bárbaro ou qualquer coisa desse sentido. O que eu proporei aqui é que repensemos a ideia de garantismo penal, não consoante uma pretensão minha, jamais teria tal desiderato, mas consoante as próprias lições do fundador da teoria do garantismo penal, Luigi Ferraioli. Adianto para a discussão que o garantismo penal ele não está adstrito mera e exclusivamente à tutela de direitos individuais. Pelo contrário, o garantismo penal, ele, consoante seu próprio autor, é uma obra inacabada e ele, diz respeito, tem por objetivo igualmente a tutela e a proteção de direitos sociais, de direitos coletivos e de direitos titularizados, inclusive pelo Estado. Perfeito? Então essa é uma mera introdução, na verdade, uma provocação para que se compreenda, para que se anteveja que o garantismo penal ele não se confunde com a mera e exclusiva tutela de direitos individuais. Não parece ter sido essa a pretensão, inclusive, de seu fundador. Trazendo a questão, então, para o âmbito da pandemia, com relação especialmente ao tipo penal inscrito no artigo 268. O que diz o artigo 268? Apenas para contextualizar, ele está inserido no capítulo dos crimes contra a saúde pública, diz o legislador no Código Penal, no artigo 268, portanto, que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É crime infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano. E, naturalmente, essa pena é aumentada se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Portanto, o crime consiste em infringir determinação do poder público, veja que se trata de tipo aberto, que se destina a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. E por que eu pego esse tipo penal como tipo penal que vai ser o objeto do nosso exame? Naturalmente, num contexto de crise sanitária causada pelo coronavírus, esse tipo penal ele tem uma natural recorrência, porque ele se adequa claramente, e parece não haver, a mim não me parece haver dúvida a respeito disso, parece incidir claramente naquelas condutas do sujeito que consciente e voluntariamente ele infringe as determinações dos órgãos sanitários, independentemente do nível federativo, município, estado ou União, que tem por objetivo justamente evitar, impedir a propagação dessa doença contagiosa que é a Covid. Então, é um tipo penal que está em voga e já, inclusive, investigações e processos tramitando com a imputação desse tipo penal. Agora, esse tipo penal ele é marcado por duas características que são bastante contraditadas na doutrina e já tiveram, inclusive, discussão jurisprudencial. E são essas características que eu gostaria de abordar mais concretamente. Primeiro, esse artigo 268, ele se caracteriza, ele se classifica como sendo um crime de perigo. O que consiste em dizer que o crime do 268 é um crime de perigo? Ora, o crime de perigo, entende a doutrina, quando trata da classificação doutrinária dos crimes, que, ao contrário do crime de dano, o crime de perigo ele não pressupõe, ele prescinde, ele abre mão da necessidade de lesão ao bem jurídico para a sua consumação. Veja, o crime de perigo, ele prescinde, ele dispensa a ocorrência de lesão, de efetiva lesão ao bem jurídico para que ele se consume. Qual é o antípoda? Qual é, portanto, o contrário do crime de perigo? É o crime de dano, que é aquele crime que pressupõe a ocorrência de lesão ao bem jurídico. Um exemplo sempre lembrado do crime de dano é o homicídio consumado. Qual é o que pressupõe a consumação do homicídio? É, naturalmente, a morte de alguém.
Diferentemente disso, o crime de perigo ele não pressupõe a ocorrência de resultado lesivo. A gente pode ver isso pela própria redação 268, por exemplo. Sequer se preocupou o legislador penal em tratar de eventual resultado lesivo no tipo. É um dos elementos identificadores importantes de um crime de perigo. A sua consumação é indiferente à ocorrência de lesão ao bem jurídico. E por que eu digo que essa questão é controversa doutrinariamente? Porque quando se estuda a dogmática penal e os princípios afetos, né, a estruturação normativa do direito penal, a doutrina sempre lembra, a doutrina minoritária diria, que o crime de perigo, é importante fazer a distinção, há crime de perigo concreto e há crime de perigo abstrato, né? O crime de perigo concreto é aquele que, malgrado seja de perigo, ele ainda pressupõe a demonstração e a comprovação de um efetivo perigo ao bem jurídico. Essa comprovação deve ser realizada em momento ex post, depois da ocorrência do delito, é necessária a demonstração da ocorrência do perigo para que se fale em consumação do delito. De outro modo, há o crime de perigo abstrato. Esse crime de perigo abstrato entendem doutrina e jurisprudência, se é aquele crime cujo perigo ele já estaria demonstrado ex ante, o perigo derivaria da própria previsão normativa. Teria havido aí, então, uma presunção juris et de jure, ou seja, uma presunção absoluta de perigo, razão pela qual, incidindo naquela hipótese normativa, ou seja, realizando aquela conduta específica, o sujeito consumaria o delito, independente de outra prova eventualmente ser necessária com relação à efetiva colocação daquele bem jurídico em risco ou em perigo mais propriamente. Pois bem, o que diz a doutrina com relação ao crime de perigo abstrato? A doutrina, olha, o nosso sistema penal, ele busca a sua fundamentação na Constituição da República e somente se pode admitir tipos penais legítimos e constitucionais quando haja o que se entende, né, pela manifestação do princípio da ofensividade. Esse princípio da ofensividade consiste na demonstração de que o bem jurídico foi posto, houve, na verdade, algum grau de ofensa ao bem jurídico. Entende, portanto, essa doutrina, essa fração doutrinária, que no crime de perigo abstrato, como se prescinde absolutamente da demonstração da ocorrência do perigo, tal delito seria inconstitucional. Ora, qual o entendimento ainda prevalecente? A ofensividade não necessariamente significa lesão material ao bem jurídico. Há graus diversos de ofensividade. E mais, há bens jurídicos que, de tão relevantes que são, entendeu o legislador por conferir-lhe uma tutela em um grau, em alguma medida maior, porque a colocação em perigo efetivo ou a lesão, elas revelam-se absolutamente censuráveis, razão pela qual basta ao manejo do direito penal, a manifestação da norma penal incriminatória, a prática daquela conduta que configura um perigo, ainda que abstrato ao crime. Veja, há duas ordens de preocupação, então. Há graus diversos de ofensividade, razão pela qual não se há de discutir a inexistência de ofensividade, mas sim ofensividade de um grau menor, manifestada justamente pelo próprio perigo. E 2, há bens jurídicos de tão relevantes que são, é dado ao legislador, legitimamente e fundado numa perspectiva constitucional, aferir essa tutela talvez em grau máximo, no sentido de que a mera colocação em perigo abstrato, pela simples realização da conduta, já seria o suficiente para a manifestação de direito penal. Perfeito? Então, essa é a discussão que gira ao redor da ideia dos crimes de perigo, crime de perigo que é constituído, que é, na verdade, caracterizado pelo artigo 268 do Código Penal, portanto, um crime notadamente com aplicação manifesta no plano da pandemia sanitária, da crise sanitária causada pela Covid. Mas não apenas. Veja que esse crime do artigo 268, ele começa de uma maneira um tanto quanto aberta, propositalmente, diz o legislador, infringir determinação do poder público. Ora, o que constituiria essa determinação do poder público? É justamente essa abertura semântica do tipo penal que lhe confere outra característica um tanto quanto controversa na doutrina. Que característica é essa? O tipo penal do artigo 268, nesse sentido, ele configura uma norma penal em branco. Ora, Gabriel, o que é uma norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela norma penal cuja aplicação
pressupõe uma complementação normativa. A norma penal em branco, ela é caracterizada por sua incompletude. Ela deve ser completada ou por outra lei, e aí se fala em norma penal em branco homogênea, ou por outro ato normativo diferente de lei. Tem-se aí, então, a norma penal heterogênea. Pode ser, no caso, grande discussão se dá quando esse complemento é feito por ato infralegal. Um exemplo sempre lembrado pela doutrina diz respeito aos crimes previstos na lei de drogas, porque droga, efetivamente, ela não é definida na lei de drogas. O que é droga, o que constitui droga, inclusive para o fim de configurar elementar do tipo penal, de quaisquer dos tipos penais da lei, encontra seu fundamento numa portaria do Ministério da Saúde. Então, à medida que essa portaria é alterada, provoca-se uma alteração imediata nos tipos penais da lei de drogas. E por quê? Qual a importância e qual a polêmica ao redor dessa reserva a outro elemento normativo, a outro veículo normativo, a complementação da norma? Primeiro, por que se faz? Porque há determinadas condutas que são passíveis de rápida alteração, de rápida assimilação social. E o direito penal não estaria suficientemente pronto para dar uma resposta, uma censura penal, por meio de alteração da lei. Quer dizer, imagine que a criação de uma nova droga sintética, naturalmente, o processo de edição de uma lei pelo Congresso Nacional, a lei incriminadora, né, a lei de direito penal, ela é matéria reservada ao legislador federal. Então, basta imaginar a quantidade de tempo que seria necessária desde a criação, do momento em que se tem a notícia dessa nova droga sintética, por exemplo, até a edição de um tipo penal que tivesse por objeto censurar essa conduta. Portanto, a criação do tipo penal em branco, da norma penal em branco, ela é, na verdade, uma decorrência de uma necessidade sistêmica. Há determinadas condutas que, pela sua relevância e sua rápida assimilação social, elas não permitem que se aguarde a edição de uma lei ordinária para o fim de tutelar, perfeito? E qual é a consequência, sempre lembrada por uma parcela relevante da doutrina? Diz essa parcela crítica, fala, olha, o direito penal ele é informado pelo princípio da legalidade. A legalidade em todas as suas manifestações, inclusive no princípio da reserva de lei em sentido estrito. Então não é possível se falar em dispositivo incriminador que seja complementado por qualquer instrumento normativo diverso de lei. Perfeito? Essa é a crítica que se faz. E por que estou falando de norma penal em branco? Porque o artigo 268 do Código Penal, ele é igualmente uma norma penal em branco. Só que veja, a norma penal em branco ela surge na realidade como uma contingência da realidade. A realidade impõe a necessidade de norma penal em branco. E dois, a norma penal em branco, e aqui já é uma pretensão de rebater essa crítica, a norma penal em branco há de ser sempre excepcional e ela há de ser sempre restrita, é dizer, a norma penal em branco, a lei que se caracteriza como lei penal em branco, ela deve ser o mais completa possível, deve prever todos os elementos do tipo, de maneira que apenas o complemento estritamente necessário seja transferido a um outro veículo normativo. Então, a partir da compreensão da norma penal em branco como algo absolutamente excepcional e absolutamente restrito, tem pela absoluta constitucionalidade dessa técnica legislativa. É o que Franz Liszt dizia, por exemplo, que a norma penal em branco seria um corpo errante em busca de sua alma, a demonstrar que não se trata de uma inovação, que não se trata de uma criação contemporânea. Pois bem, justamente porque a norma penal em branco ela é uma contingência da realidade. E agora eu lhes pergunto numa perspectiva mais genérica. Ora, Gabriel, seria então esse tipo penal do artigo 268 marcado por ser crime de perigo abstrato e norma penal em branco, essa concatenação de características, seria uma coincidência? Não, não é uma coincidência. Isso precisa ser analisado, e aí a relevância da análise do direito penal no plano da crise sanitária experimentada atualmente. Isso precisa ser analisado de acordo com a própria teoria do bem jurídico, e eu explico para os senhores. A técnica legislativa de antecipação da tutela penal, por exemplo, da previsão de crimes de perigo abstrato
e da previsão de normas penais em branco, essas técnicas legislativas elas estão muito ligadas, não exclusivamente, mas estão muito ligadas à tutela de bens jurídicos supraindividuais ou bens jurídicos coletivos. O que isso quer dizer? O nosso Código Penal, ele foi editado numa perspectiva, a sua redação originária de 1940, ele foi editado numa perspectiva de uma fase clássica, né, do direito penal, em que vigiam e a preocupação do legislador era ordinariamente com aqueles bens jurídicos individuais, especialmente patrimônio, especialmente indeniidade física. É evidente que havia bens jurídicos superindividuais no Código Penal, como são exemplos, inclusive, os crimes contra a incolumidade pública, tal como esse próprio artigo 268. Mas o nosso sistema penal e o nosso sistema processual, eles estão muito identificados com esse direito penal denominado direito penal clássico, que diz respeito à tutela de bens jurídicos individuais, patrimônio, vida, indeniidade física. Ocorre, porém, que com o desenvolvimento da sociedade, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a realidade globalizada, fundada, na verdade, criadora de uma sociedade denominada sociedade de risco, essa denominação é de Ulrich Beck, ela criou novos perigos, criou novos riscos e, por consequência, criou novos bens jurídicos igualmente. Bens jurídicos sequer eram antecipados quando da edição do Código Penal brasileiro, por exemplo. Então, no final do século passado, final do século XX, né, editaram-se uma série de leis, uma série de normas que se voltam justamente à tutela desses bens jurídicos. Exemplo claro na verdade, diz respeito aos crimes ambientais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem jurídico, é um bem social, é um direito social previsto na Constituição. A Lei 9.605 traduz a tutela penal de um direito social, fugindo, portanto, da tradição da proteção de bens jurídicos clássicos, mas não apenas. Todos os crimes que dizem respeito à macrocriminalidade organizada, por exemplo, da mesma forma. Os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra a ordem econômica, são todos crimes inseridos nessa perspectiva de bem jurídico supraindividual. E qual é o problema e qual a importância da discussão disso no plano da pandemia? Porque, veja, nas discussões a respeito das consequências penais auridas no plano da crise experimentada pelo coronavírus, são raras os questionamentos tocantes à legitimidade de intervenção no direito penal. Vai se discutir, e não raro se discute, sobre os limites do tipo penal, até onde se pode aplicar o artigo 268, qual é o limite, qual é o pressuposto necessário com relação à consciência e à vontade do agente para o fim de inserir nessa norma. Não se discute, porém, sobre a legitimidade, a constitucionalidade, não se discute, eu digo, não que eu tenha visto uma discussão relevante a esse respeito. É dado como legítimo, é dada como constitucional a tutela penal promovida pelos crimes contra a saúde pública, por exemplo. Acontece que essa não é uma realidade comum experimentada pelos bens jurídicos supraindividuais. Há reiteradas críticas doutrinárias com relação à tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais. A exemplo dos crimes contra a ordem econômica. Há defesas doutrinárias que têm a tutela penal da ordem econômica como inconstitucional, justamente porque o direito penal não estaria apto a tutelar esse bem jurídico supraindividual. Acho que é aí que está a grande questão. Porque, veja, se admitimos a aplicabilidade do direito penal nos crimes contra a saúde pública que tem natureza supraindividual, era o caso de se verificar ao menos alguma similaridade nas argumentações, e não é o que se nota. As argumentações tocantes à eventual inconstitucionalidade, alegada inconstitucionalidade do direito penal, elas restringem a esses bens jurídicos supraindividuais de caráter mais recente. Meio ambiente, o que representou no Brasil a polêmica que dura até hoje em alguma medida a respeito, por exemplo, da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, que foi um instrumento inserido pelo Constituinte de 1988 e trazido regulamentado na Lei nº 9.905, justamente a Lei dos Crimes Ambientais. Veja que essa discussão toda tem por pano de fundo justamente a discordância em alguma medida com relação à tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais. Então, essa é, na verdade, a questão posta, um potencial
de discussão dogmático-penal decorrente da crise sanitária experimentada pelo coronavírus. A aceitação, quase que a crítica, não diria a crítica, parece um termo muito forte, mas a assunção irrefletida ou sem maiores ponderações a respeito da legitimidade, da constitucionalidade da tutela penal para a proteção dos bens jurídicos tocantes à saúde pública, à incolumidade pública, não revelaria, portanto, a aptidão do direito penal para tutela e proteção dos bens jurídicos supraindividuais como um todo, falando aí, sempre citando, por exemplo, os crimes contra a relação de consumo, os crimes contra a ordem tributária, os crimes contra a ordem econômica e diversos outros bens jurídicos supraindividuais. Temos que sim, na minha humilde compreensão, e essa ainda é a compreensão majoritária, não é apenas possível, como é imprescindível a tutela penal de bens jurídicos supraindividuais, não obstante haja algum esforço doutrinário, dogmático, que na verdade é válido, evidentemente, para fim de reflexão crítica, no sentido de evidenciar a incapacidade do direito penal e do direito processual penal também, em alguma medida, como o direito adjetivo, de oferecer uma tutela constitucionalmente legítima a esses dispositivos. Tenho, todavia, que as críticas se deduzem a respeito dessa proteção, elas não diria infundadas, mas elas não encontram amparo na Constituição da República. E aqui eu retomo a própria compreensão de garantismo penal. Como lhes disse anteriormente, como tratei anteriormente, o garantismo penal, que é utilizado não raro como um mero símbolo retórico de correção do pensamento ou de um pensamento que se tenha por ou mais constitucional, sempre entre aspas naturalmente, né? Ele é absolutamente pernicioso, especialmente quando se observa que diversas das conclusões tidas por garantistas ou a que se atribui a qualidade de garantista, elas não têm absolutamente nenhuma relação com a teoria do garantismo penal, que é a teoria aurida por Luigi Ferraioli no seu livro clássico Direito e Razão. Veja, o próprio Ferraioli sustenta que o garantismo penal ele é uma obra em construção. O garantismo penal não é algo pronto e acabado, mas desde sua primeira versão, o garantismo penal que tem basicamente 3 acepções, uma jurídica, uma normativa estritamente e uma política, o garantismo penal ele pode ser classificado como o próprio Ferraioli como a busca de um balanço ótimo, de um parâmetro ótimo entre a limitação do poder estatal e a garantia, a consecução dos direitos dos cidadãos. Os direitos dos cidadãos, porém, eles não podem ser apreendidos mera e exclusivamente como direitos individuais, como direitos de primeira geração. Sim, esses direitos são tutelados, eles integram o que se entende por garantismo penal. São aqueles direitos que estão voltados à causação de uma conduta absenteísta estatal, é dizer, eles provocam que um deixar de agir por parte do Estado no sentido de garantir uma esfera de liberdade e de proteção do indivíduo. Perfeito. Esses direitos estão sim tutelados na teoria garantista, mas não apenas. Há igualmente os direitos sociais e os direitos titularizados pelas vítimas dos crimes praticados. Então, o garantismo penal não pode ser vislumbrado como um mero instrumento retórico para o fim de sustentar toda e qualquer decisão pró-réu. Veja qual é a conclusão desse raciocínio. Nem toda decisão pró-réu, ou em razão de um mero fato de uma decisão ser mais benéfica ao réu, não a torna garantista, malgrado tenha sido essa a opção majoritariamente adotada no Brasil. O garantismo penal, e aí eu me filio à linha doutrinária trazida por doutrinadores cada vez em maior monta, exemplo do professor Douglas Fischer, professor Bruno Calabrite, no sentido de que o garantismo penal deve ser entendido como um garantismo penal integral, que é um garantismo penal que não está preocupado, cingido meramente à tutela desses bens, desses direitos de primeira geração. Não, ele está preocupado com os direitos de primeira geração, no caso do autor do fato delitivo. Ele está preocupado com os direitos de primeira geração da vítima, com os direitos de segunda geração de uma atuação estatal. Isso é reforçado, inclusive, porque cada vez mais recorrentemente o Brasil tem sido condenado em instâncias internacionais, especialmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão do descumprimento de obrigações processuais penais positivas. É mais uma compreensão do professor Douglas Fischer. O Brasil tem sido condenado, tem sido condenado cada vez mais recentemente, por deixar
de conferir a persecução penal adequada, seja aquela persecução penal em tempo razoável, seja investigação independente. O Brasil foi condenado, por exemplo, no caso Favela Nova Brasília, no caso Fazenda Brasil Verde, no caso Vladimir Herzog, justamente tendo por causa de pedir, tendo como elemento material a ausência de persecução penal de condutas ilícitas. Então é preciso, e essa talvez seja a maior pretensão dessas minhas rápidas palavras aqui com os senhores, é preciso que contemporizemos, que contextualizemos a ideia de garantismo, justamente para que não caiamos no labirinto retórico em que garantismo se restringe a decisões que são as decisões sempre benéficas ao autor do fato investigado e, pior, que atribuam a quem defenda a persecução penal nesses casos uma visão punitivista ou mesmo inconstitucional. Pelo contrário, a tutela e a garantia de direitos humanos nesse plano de direito superindividual e agora especificamente no plano da crise sanitária experimentada em razão do coronavírus, ela passa pela persecução penal das condutas que sejam típicas, antijurídicas e culposas. A sociedade brasileira, o Estado democrático brasileiro, ele não pode prescindir do direito penal na tutela de bens jurídicos superindividuais, como ele não pode prescindir, no caso concreto, da tutela penal para o fim de apuração de responsabilidades, atribuição de responsabilidades em razão de condutas comissivas ou omissivas cometidas no plano da crise sanitária experimentada pelo coronavírus. Eu fundei aqui a minha análise especificamente no artigo 268, justamente porque ele contém essas características atribuídas aos tipos penais que tutelam bens jurídicos superindividuais, especialmente crime de perigo abstrato, a abstração do perigo e a norma penal em branco, mas as eventuais consequências penais em razão de condutas praticadas no plano da pandemia são as mais diversas possíveis, né? Inclusive porque há condutas outras tantas que não são específicas ou particulares de realização no âmbito da pandemia, que possuirão uma carga de censura maior, justamente porque realizadas nesse momento. Tem sido cada vez mais frequentes, infelizmente, por exemplo, investigações que desnudam esquemas de indícios, né, de esquemas de compra de produtos superfaturados. Essa resposta penal é uma resposta penal ordinária, que não passa, portanto, por uma preocupação de contextualização na pandemia, senão do censuramento da conduta. É importante fazer essa ressalva justamente para demonstrar que a tutela penal ou a repressão penal ela não está restringida a esses crimes previstos no artigo 131, 267, 268 ou mesmo 330. Desobediência ela é muito mais ampla. Esses crimes são relevantes, todavia, especialmente 268, justamente porque a tutela reflete a proteção de um bem jurídico superindividual, o que eu entendo e majoritariamente tem sido entendido como absolutamente constitucional e legítimo pelo Estado brasileiro, algo inclusive imprescindível. É imprescindível, o Brasil não pode abrir mão. Eu não vejo qualquer democracia que possa abrir mão da tutela penal no caso de bens jurídicos superindividuais. E aqui, novamente, comatando, sob o risco de parecer repetitivo, mas fazendo questão de reforçar que é preciso que se tenha cuidado com a contextualização do que se entende por garantismo penal. O garantismo penal ele não se confunde com a tutela exclusiva de prestações negativas, ou seja, de exigência de uma atitude, de uma conduta omissiva estatal. Não, o garantismo penal ele também há de exigir, na sua compreensão integral, uma conduta comissiva, atuação estatal, inclusive no plano da persecução penal. Isso é revelado, como lhes disse, cada vez mais frequentemente, quando se nota que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil seguidas vezes, reiteradas vezes, pela violação de direitos humanos, justamente por não perseguir e punir autores de crimes. Então, meus caros, eu novamente agradecendo o convite que me foi estendido pelo Dr. Guilherme Melo Graça, agradeço a participação, gostaria de colocar essas questões para fundamentar os debates e para promover uma discussão crítica e mais contextual sobre o que se entende por garantismo penal, especialmente
no plano da crise sanitária provocada pelo coronavírus e no âmbito dos limites e possibilidades de aplicação da tutela penal. Eu agradeço profundamente pela paciência dos senhores. Até uma próxima oportunidade.